Eu sou a Yane e eu vou falar sobre o Decreto 5.296, de 2004. O decreto regulamenta duas leis importantes, a Lei 10.048, Prioridade de Atendimento, e a Lei 10.098, Acessibilidade. Ela garante que pessoas com deficiências, mobilidade reduzidas, idosos, gestantes e outros grupos tenham atendimento preferencial em locais públicos e privados, como os bancos e hospitais. Também obriga que prédios, transportes, sites e serviços públicos sejam acessíveis, como rampa, sinalização, intérprete de Libras e tecnologia assistiva. O decreto é um passo importante para promover a inclusão e o direito de pessoas com deficiências no Brasil. Nas calçadas, o decreto exige piso tátil, rampas, faixas livres de circulação e ausência de obstáculos. Tudo isso para garantir o direito de ir e vir com segurança e autonomia. Meu nome é Giovana Pinheiro de Carvalho, estou no primeiro período de Engenharia Biomédica. Esta calçada está localizada na Avenida João Naves de Ávila, em frente ao Center Shopping, e está bloqueada por uma barreira de segurança e um caminhão, que impedem o deslocamento seguro, havendo a necessidade de passar pela avenida. Esta calçada está localizada na Avenida Segismundo Pereira e é possível observar as raízes de uma árvore de grande porte levantarem e quebrarem as placas de cimento da calçada, criando uma inclinação e uma superfície irregular. Na rua Professor Eulerlanes Bernardes, há uma calçada onde é possível ver irregularidades no piso, além de obstáculos, o que impossibilita a locomoção adequada de pedestres. Esta calçada está localizada na Avenida Segismundo Pereira e é possível observar um grande e profundo buraco correndo o risco de uma queda grave. Além disso, nessa mesma calçada, há a irregularidade do piso, com a existência de rachaduras e buracos. Oi, eu sou a Daniela e eu vim falar sobre as alterações que devem ser feitas em cada quadro. De acordo com a imagem, a norma ABNT-NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, várias alterações são necessárias para adequar o ambiente. Para atender a norma, as seguintes alterações devem ser feitas: recuperação do piso. O piso danificado deve ser reparado, garantindo uma superfície lisa e uniforme. Instalação do piso tátil. Sinalização tátil de alerta deve ser instalada antes dos desníveis e das travessias. A sinalização tátil direcional deve ser usada para indicar o caminho seguro. Construção de rampa acessível. Uma rampa de acesso deve ser construída no meio-fio, seguindo as inclinações e dimensões da norma, para facilitar a transição entre a calçada e a rua. E desobstrução do passeio. A área destinada à circulação de pedestres deve ser mantida livre de obstáculos, como caminhões, barreiras e outros equipamentos para garantir a passagem de todos. Para que a calçada se torne acessível e atenda à norma 9050, as seguintes alterações devem ser feitas: remoção de obstáculos, árvores, vegetação e qualquer outro obstáculo que invada a faixa livre da calçada devem ser removidos, podados ou manejados de forma a garantir a largura mínima de circulação. Regularização do piso. O piso deve ser substituído por um material uniforme e antiderrapante, como concreto. A superfície precisa ser regular para evitar desequilíbrio e quedas. Instalação do piso tátil. Se a calçada for muito extensa, um piso tátil direcional deve ser instalado para guiar os pedestres. Caso haja alguma mudança de nível de direção, deve-se usar o piso tátil de alerta. Ampliação da calçada. Se a largura atual da calçada for inferior a 1,20 m, ela deve ser ampliada para garantir a circulação segura e confortável de pedestres, incluindo cadeira de rodas. Alterações necessárias para adequação à NBR 9050. Reconstrução completa do piso. A calçada precisa ser refeita com um piso adequado, que seja uniforme, resistente, antiderrapante e sem desníveis. O material deve garantir a segurança e a estabilidade para todos. Instalação de sinalização tátil. É preciso instalar o piso tátil direcional para indicar o caminho a seguir, e o piso tátil de alerta antes de obstáculos ou mudanças de nível, como a transição para a rua. Garantia de faixa livre. A calçada deve ter uma faixa livre de circulação desobstruída, de no mínimo 1,20 m de largura. Isso pode exigir o manejo da vegetação ou a ampliação da calçada. Ajuste de elementos urbanos.
Caso as árvores sejam mantidas, é necessário garantir que suas raízes não danifiquem o piso e seus troncos não obstruam o caminho. A calçada deve ser projetada para acomodar esses elementos sem comprometer a acessibilidade. Com bases nas imagens e na BNT NBR 9050, que trata de acessibilidade, as seguintes observações devem ser feitas em relação aos passeios públicos. Reparo urgente do buraco. A caixa de passagem no primeiro vídeo precisa ser fechado imediatamente com uma tampa segura e nivelada ao piso, para eliminar o risco de queda. Reparo completo do piso. Ambos os passeios precisam ter seus pisos reparados ou refeitos. O piso do segundo vídeo deve ser substituído por um material uniforme e estável. O piso de blocos intertravados deve ser nivelado para que não haja irregularidades. Instalação de sinalização tátil. Em ambos os casos, a sinalização tátil de alerta deve ser instalada antes de obstáculos e mudanças de nível. E a sinalização tátil direcional deve ser usada para indicar o percurso seguro para pessoas com deficiência visual. E garantia de faixa livre. A calçada deve ser alargada, se necessário, para garantir uma faixa livre de circulação de um mínimo de 1,20 m, livre de qualquer tipo de obstáculo. Vamos analisar a calçada mostrada na imagem e vídeo, destacando os problemas de acessibilidade e propondo melhorias de acordo com a norma brasileira NBR 9050, que estabelece diretrizes para garantir o direito de ir e vir com segurança e autonomia de todas as pessoas. Logo de início, observamos que a calçada está completamente irregular e em estado precário. O piso é de terra batida e entulho, o que torna a circulação instável e perigosa. Há pedras soltas, buracos, declives acentuados e ausência total de qualquer pavimentação adequada. Além disso, existe um poste de energia elétrica no meio do percurso, comprometendo ainda mais a acessibilidade. Não há faixa livre de circulação com largura mínima de 1,20 m, exigida pela NBR 9050. Também falta elementos de sinalização tátil que são fundamentais para pessoas com deficiência visual. Essas condições representam um grande risco para pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de mães com carrinhos de bebê. Para adequar essa calçada à norma, seria necessário nivelar e pavimentar o solo com material firme, estável e antiderrapante, criar uma faixa livre de circulação contínua com mínimo de 1,20 m de largura, instalar o piso tátil direcional e de alerta próximo a obstáculos ou travessias, reposicionar o poste ou, em último caso, desviar a faixa livre com sinalização adequada e evitar desníveis ou degraus utilizando rampas suaves com inclinação máxima de 8,33%. A adequação dessa calçada não é apenas uma exigência legal, é uma questão de respeito, inclusão e cidadania. Tornar o espaço urbano acessível é garantir o direito de todos à mobilidade com segurança e autonomia. Nesta calçada, observamos um cenário crítico de inacessibilidade. O piso está esburacado, cheio de entulho de concreto, tijolos quebrados e um buraco aberto, o que representa risco grave de queda. Não existe qualquer faixa de circulação livre, tampouco pavimentação adequada. Além disso, há uma grande montanha de terra invadindo a área da calçada, o que compromete totalmente a passagem. Para pessoas com deficiência visual, cadeirantes, idosos ou qualquer pedestre, esse trecho representa um obstáculo perigoso e intransitável. Esses problemas vão contra diversos pontos da NBR 9050, que estabelece que toda calçada deve ter uma faixa livre contínua e desobstruída com largura mínima de 1,20 m, piso regular, firme, estável e antiderrapante, sinalização tátil, ausência de obstáculos físicos ou móveis na faixa de circulação. Para adequar essa calçada, as normas é necessário remover todo entulho e lixo da área de calçada, aterrar e nivelar corretamente o solo, pavimentar com material antiderrapante firme e contínuo, instalar piso tátil direcional e de alerta, corrigir o buraco aberto vedando com segurança, garantir uma faixa de livre de circulação com largura mínima de 1,20 m, sem interferência de postes, canteiros ou declives perigosos. No vídeo, mostra uma calçada com pavimentação em blocos de concreto, já bastante degradada e irregular, com partes soltas, quebradas ou cobertas por vegetação. Um grande tronco de árvore no meio do percurso obstrui completamente a passagem, e há também resíduos urbanos e restos de mobiliário urbano abandonado, o que compromete a circulação com segurança. Embora a calçada possua algum tipo de pavimentação, ela não oferece uma faixa contínua, livre e acessível para o pedestre. A presença da árvore impede a passagem de cadeirantes, pessoas com deficiência visual, idosos e até mesmo carrinho de bebê, violando diretamente os critérios da NBR 9050.
Segundo a norma, seriam necessárias as seguintes intervenções: reposicionar a faixa de circulação desviando em curva ao redor da árvore com piso tátil direcional, respeitando a largura mínima de 1,20 m, refazer o piso utilizando material firme, estável e antiderrapante, sem ressaltos ou buracos, eliminar obstáculos e resíduos do percurso, instalar piso tátil de alerta antes da árvore em locais de travessia, rebaixar guia com inclinação adequada para permitir travessias acessíveis. Neste vídeo, observamos uma calçada extremamente estreita, onde um poste foi instalado no meio do percurso. Ao lado do poste há uma cerca viva, o que bloqueia totalmente o caminho. Ou seja, não há espaço suficiente para o trânsito de pessoas, especialmente cadeirantes, pessoas com deficiência visual, idosos ou mães com carrinho de bebê. A NBR 9050 determina que toda calçada deve conter uma faixa livre de circulação contínua, com largura mínima de 1,20 m, ausência de obstáculos fixos ou móveis. Caso haja árvores, postes ou interferência, a calçada deve ter desvio com piso tátil e sinalização adequada. Portanto, seria necessário recuar ou realocar o poste, podar ou deslocar a cerca viva, criar faixa livre contínua com mínimo de 1,20 m, com piso nivelado e antiderrapante. Neste segundo vídeo, mostra uma calçada mais larga, mas com um piso extremamente degradado, rachaduras, vegetação invadindo o trajeto e presença de árvores e raízes no caminho, que torna o solo irregular e perigoso. As falhas aqui também violam a NBR 9050, pois o piso precisa ser estável, contínuo, firme e antiderrapante. Elementos naturais, como árvores, devem ser integrados ao espaço sem interferir na faixa livre. É necessário haver piso tátil direcional para orientação de pessoas com deficiência visual. As melhorias incluem nivelamento do solo e recapeamento com material adequado, remoção ou readequação da vegetação, instalação de piso tátil direcional e de alerta, e desvio da faixa livre em torno. A calçada está localizada na Avenida João Naves de Ávila. É possível observar que há um grande buraco na calçada, o que aumenta os riscos de queda e tornando difícil a acessibilidade. Esta calçada está localizada na rua Saturino Pedro dos Santos e encontra-se em estado precário e perigoso devido ao seu dano estrutural. Desta maneira, dificulta a acessibilidade e põe os pedestres em risco elevado de queda e obriga-os a transitar pela rua. Esta calçada encontra-se na Avenida João Naves de Ávila com a Avenida Ubiratã Honório de Castro, ao lado da Câmara Municipal de Uberlândia. É possível observar que o piso está irregular e danificado, além de apresentar obstáculos, o que acarreta na falta de acessibilidade e demonstra a ausência de manutenção. A calçada está localizada na rua Tomás Falbo e apresenta ausência de pavimentação adequada, assim como também obstáculos que bloqueiam completamente a passagem, forçando o pedestre a desviar para a rua. Bom, aqui estão as principais alterações. Bom, no piso tátil deve implementar, um direcional ao longo da calçada e o piso tátil de alerta antes das rampas, escadas, mudanças de nível ou em pontos de travessia e de pedestres. Os obstáculos na calçada, tipo poste, árvore, o mobiliário urbano. Se possível, realocar o poste, caso contrário, sinalizar o obstáculo com o piso tátil de alerta e garantir uma faixa livre de circulação com largura mínima de geralmente 1,20 m. Já a superfície da calçada deve refazer ou reparar o piso, garantindo uma superfície contínua, nivelada e sem imperfeições que possam causar tropeços ou dificultar a movimentação de cadeiras de rodas. Já os desníveis e transições. Deve criar rampas para transpor desníveis, garantindo que as inclinações e larguras estejam de acordo com a norma. E a faixa livre de circulação deve garantir uma faixa livre com largura mínima de 1,20 m e uma altura livre de 2,10 m em todo o percurso da calçada. Já o acesso de veículo e garagem, se for o caso, na imagem A, os espaços de estacionamento, se houver, devem ser demarcados corretamente e não devem invadir a área de circulação de pedestres. Além disso, vagas acessíveis devem ser previstas com as dimensões e sinalizações específicas da norma.
Bom, já na segunda quadra, o estado da calçada. É fundamental refazer completamente o piso da calçada, garantindo que a superfície seja contínua, estável e firme e antiderrapante. A NBR 9050 exige que o piso não possua desníveis abruptos e nem inclinações transversais excessivas que possam dificultar a locomoção. Os obstáculos e a faixa livre. A faixa livre deve ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura. Livre de obstáculos. Todos os obstáculos sejam fixos, como muros e postes, ou temporários, como veículos estacionados de forma indevida, devem ser removidos ou, se não puderem ser realocados, sinalizados adequadamente para alertar pessoas com deficiência visual. Já a sinalização tátil. O piso tátil direcional deve instalar um guia de piso tátil direcional ao longo de todo o percurso para orientar o deslocamento em linha reta. Deve utilizar o piso tátil de alerta em pontos de mudança de direção, antes de rampas, escadas, travessias de pedestres e para sinalizar obstáculos. Já a vaga de estacionamentos acessíveis. As vagas de estacionamentos acessíveis, quando obrigatórias, devem ser claramente sinalizadas, placa ou pintura no chão e ter dimensões mínimas e a localização correta conforme a norma. Bom, aqui estão os pontos críticos e as alterações que precisam ser feitas nessa terceira quadra. Bom, o piso da calçada. A primeira e mais urgente ação é reconstruir o piso da calçada. O novo piso deve ser contínuo, firme, estável e antiderrapante, sem desníveis ou buracos, garantindo uma superfície segura para todos os pedestres. Já a faixa livre de circulação, ao refazer o piso, é preciso garantir uma faixa livre, com no mínimo 1,20 m de largura e 2 m de altura e totalmente desobstruída de qualquer elemento que possa prejudicar a passagem, como solo irregular ou objetos. A sinalização tátil. É essencial instalar o piso tátil ao longo de toda a calçada. O piso tátil direcional deve guiar o fluxo principal, enquanto o piso tátil de alerta deve ser posicionado antes de mudanças de níveis, rampas, escadas ou obstáculos, como árvores e postes. Transições e acessos. É necessário construir rampas assim para conectar a calçada à via. As rampas devem ter a inclinação, largura e sinalização adequadas e conforme as especificações da norma, para permitir a circulação segura de cadeiras de rodas e outros dispositivos de auxílio. Em resumo, a calçada do vídeo está em uma condição de total abandono e não atende nenhum dos requisitos básicos da norma 9050. Uma reforma completa e urgente é necessária para garantir que o espaço se torne acessível e seguro para todos. Bom, aqui estão as alterações necessárias para adequar o espaço dessa quarta quadra. Bom, a reconstrução do piso. É fundamental reconstruir o piso da calçada. A NBR 9050 exige que a superfície seja contínua, firme, estável e antiderrapante, sem desníveis abruptos ou inclinações transversais inadequadas. A faixa livre de circulação. A faixa livre deve ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura. É necessário garantir que esta área esteja completamente desobstruída para permitir a passagem segura e confortável de pedestres, incluindo cadeirantes. A sinalização tátil. É essencial instalar o piso tátil em todo o percurso. O piso tátil direcional deve guiar o fluxo principal de pedestre, enquanto o piso tátil de alerta deve ser utilizado para sinalizar a aproximação de obstáculos como rampas, escadas ou o início ou fim de travessias. As transições para a rua. É obrigatório construir rampas acessíveis com inclinação e larguras adequadas, conforme as especificações da norma, para garantir uma transição suave e segura entre a calçada e a via. Em resumo, a calçada do vídeo precisa de uma reforma completa para se adequar à norma. O estado atual não oferece as condições mínimas de segurança e acessibilidade exigidas. Oi, gente, meu nome é Luanisa, estou no primeiro período de Engenharia Biomédica e eu vou falar um pouco dos fatores de risco de uma calçada irregular para cegos, cadeirantes e pessoas com deficiências físicas. Para cegos, quedas devido a degraus irregulares ou quebrados, dificuldade de navegação devido à falta de sinalização tátil e riscos de tropeços ou escorregões em superfícies irregulares ou escorregadias. Para cadeirantes, riscos de acidente ao tentar subir e descer degraus, espaço insuficiente para manobra de cadeiras de rodas. E agora para pessoas com deficiências físicas. Quedas devido a degraus irregulares ou quebrados, dificuldade de subir ou descer degraus devido à falta de corrimões ou apoios.